pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês que também se encontram aqui comigo. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria Gil, eu sou terapeuta holística, sou psicanalista, mas antes de ser como profissão, eu estou Maria Gil, eu estou num processo de evolução. Então hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha gratidão, o quanto o canal me ajudou a crescer, vem ajudando eu me entender. E como vocês contribuem sempre comigo, eu achei interessante abrir o vídeo hoje para compartilhar algumas coisas, esclarecer também um pouquinho da minha vida. Eu fiz uma leitura de cartas ontem para uma pessoa que foi uma recomendação e me trouxe assim um sentimento de que eu estou realmente no meu caminho, no meu propósito, e quando você consegue se encontrar no seu propósito de alma, no seu caminho, é um sentimento assim tão grande de plenitude. Como eu sempre falo, eu não faço clientes, eu faço amigos, eu reencontro almas afins, almas conectadas comigo de outras existências. E eu estou aqui para relatar um pouquinho disso, também para poder falar sobre algumas pessoas que eu escuto muito quando eu comento sobre terapias, dívidas kármicas, quando eu comento processos que nós temos na vida, inclusive com familiares e amigos próximos, eu sempre escuto as pessoas falarem: ai Gil, mas para você é mais fácil. E assim, eu não consigo entender como as pessoas acham que para mim é mais fácil. Hoje está mais fácil, porque eu aprendi a entender como funciona o jogo dessa Matrix, mas antes não era assim. Eu já tive problemas como todo mundo, isso não significa que eu não tenha ainda, eu tenho, só que hoje eu consigo lidar melhor com as situações. Eu fui sim investir na minha espiritualidade, na busca pelo autoconhecimento, para que eu soubesse realmente jogar o jogo da vida. Eu já tive profissões, pessoal, que de verdade, assim, quantas vezes eu entrei no banheiro das empresas, dos locais que eu trabalhava e eu chorava, sem conseguir entender o que eu estava fazendo ali. Muitos trabalhos eu estava somente pelo dinheiro, para poder pagar as contas, para poder comer, Quando eu me separei a primeira vez do meu primeiro marido, na verdade eu não me separei, Eu fui literalmente abandonada. Você casa com um vestido de noiva de 2 metros de cauda, buquê, lua de mel, achando que você vai viver a vida inteira, e depois de alguns anos de casado, nós entramos aí numa sociedade, Eu entrei com a bunda, ele entrou com os 2 pés, ele me deu um pé na bunda, ele me deixou aí com um filho com 5 anos, um filho asmático. Eu estava há 10 anos fora do mercado, porque casei com uma pessoa que tinha uma cultura, que mulher minha não trabalha fora, não falta nada para você, o homem é o provedor. E eu, com 23 anos, acreditava realmente, e claro, tinha que passar por aquilo para poder aprender. Então eu saí do mercado de trabalho e fui ser dona de casa e mãe. E depois de 10 anos de casada eu me encontro com um filho para criar, um filho asmático, fora do mercado de trabalho, sem qualificação, sem reciclagem nenhuma e abandonada, literalmente fora, bem longe da família, porque foi uma das coisas que ele disse, que tinha que morar separado da família. Ele foi ao longo do tempo, tirando um pouco o contato. Claro, pessoal, olhando hoje dentro da terapia, do que eu entendo, foi um casamento abusivo, mas isso é uma história para um outro momento. Mas o que eu queria contar para vocês é que assim, eu tive que me virar, Eu não podia pegar o meu filho, colocar embaixo do braço e voltar para casa da mamãe. Eu não podia ficar chorando, ó céus, ó terra. Eu tinha que ser forte para enfrentar a situação. Claro, depois de um tempo ele quis voltar, porque não era exatamente aquilo que ele achou que ia ser quando ele realmente resolveu me trair e me abandonar com um filho para criar. Só que aí eu sou escorpiana com ascendente em Capricórnio e Lua em Leão. Então, quando eu tomo uma opinião, quando eu digo assim, não é não, e ninguém me faz mudar de opinião, quando eu coloco uma coisa na cabeça, pessoal, é mais fácil você arrancar a minha cabeça do que você arrancar aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho por convicção. Claro, ao longo do tempo você vai evoluindo, você vai aprendendo algumas coisas, mas tem algumas coisas que faz parte realmente do seu propósito de alma, faz parte das suas lições kármicas. Então não ia valer a pena retomar aquele casamento, até porque para mim eu perdi a confiança
eu perdi tudo. Acho que a confiança e o respeito é uma das coisas que são bases. As pessoas acham que o amor suporta tudo, né? Que só o amor é suficiente. Isso não é verdade. O amor, ele é só mais um dos adubos de uma relação, mas assim, a confiança e o respeito é algo que tem que estar realmente à frente. A partir do momento que perde a confiança e o respeito numa relação, perdeu tudo. Então, né, já não havia mais o respeito ali, porque houve uma traição, e mesmo que ele não tenha confessado, que aliás um ladrão nunca confessa que roubou, havia sinais, né, e isso estava muito claro, e eu não percebia os sinais, até porque eu tinha um lado bem ingênuo de achar que as pessoas eram como eu, que as pessoas iam se comportar como eu, mas enfim, havia sinais claríssimos e eu não quis perceber, e havia a quebra da confiança, então eu não quis retomar a relação. E claro, né, sempre que a vida me imprensou na parede, eu dobrei a aposta, sou escorpiana, como falei, e paguei para ver. Então eu passei por um processo onde eu tive que pegar empregos, eu não tinha uma profissão mais, porque eu já estava 10 anos fora do mercado, mas eu tive que pegar qualquer emprego que aparecia para comer, para pagar as contas, para sustentar o meu filho, né, e isso ficou muito claro. Houve um problema que talvez seja aí cultural, né, quando você tem um casamento e esse casamento acaba e um dos lados não aceita muito bem, muitas das vezes usa o filho, então ele usava o meu filho para poder me atingir, então aquele negócio de pensão, e eu, claro, eu acho que a pensão é fundamental para os filhos sim, mas em nome da minha paz de espírito naquele momento, se eu fosse brigar pela pensão do meu filho, eu ia ter alguém no meu pé, enchendo o saco, e não era aquilo que eu queria, então eu também provei a mim mesmo a força e o poder que eu tinha, e que meu filho não ia morrer de fome, que eu não iria precisar fazer nada que fosse envergonhar a ele, envergonhar a mim, mas que nós iríamos sobreviver. E hoje meu filho está aí, né, com 21 anos, um bebê gigante, com muita saúde, com a educação que ele necessária, que ele precisava, com o caráter, enfim, né, o meu papel de mãe foi executado e cumprido com muita honra, com muita gratidão. Ele é um ser humano incrível, eu sempre falo para o meu filho que ele é a melhor pessoa no mundo, né, que eu conheço, e é o meu amigo, antes de ser meu filho, é o meu amigo. Bom, mas, né, tive eu lá que enfrentar alguns empregos que não tinham nada a ver comigo, que me deixavam super mal, e eu não me sentia útil, eu não sentia que eu estava fazendo alguma coisa que, né, contribuísse com a humanidade, contribuísse com o universo. Culminou num dos meus últimos empregos, que eu já fiz um vídeo aqui falando para vocês, que foi, né, uma empresa, né, que era uma corporação que tinha um sistema de trabalhar de competição, e assim, eu nunca gostei de competir, eu acho que nós estamos no mundo para compartilhar. Tinha uma gestão completamente defasada, então fazia com que os colaboradores, ao invés de vestir a mesma camisa cada um, né, fazia por si, tinha aquela rinha, aquela disputa, e isso me fazia muito mal. Também comecei a perceber algumas coisas, né, que não condizia com os meus valores, então eu percebia que eu estava vendendo um pesadelo, eu não estava vendendo um sonho para as pessoas, e isso foi me fazendo mal. Enfim, culminou aí realmente no meu infarto, porque eu estava fora do meu propósito, eu sabia que não era aquilo ali que eu queria para mim, mas ao mesmo tempo a parte financeira me prendia, a parte, né, realmente que você tem que pagar contas, eu tinha aluguel para pagar, eu tinha filho para poder criar, então assim, morava longe da família, muitas das vezes eu entrava na faculdade, trancava, porque ou eu pagava o aluguel ou eu pagava uma faculdade. Infelizmente a educação no Brasil, ela ainda tem um custo, né, para que você realmente tenha um conhecimento, para que você tenha uma preparação até para melhores cargos. Então eu tive sim que abandonar várias vezes. Quantas vezes eu quis um curso, mas eu ficava só sonhando com aquilo ali, porque eu não conseguia naquele momento conquistar.
Então, assim, eu não me sentia fazendo algo. Eu achava que a vida era aquilo. Você nasce para sofrer, para casar, para ter filho, para morrer e tá tudo bem. Era isso que eu acreditava. Mas no fundo, a minha criança interior, a minha alma dizia que não era para aquilo que eu tinha vindo, que ainda tinha algo maior para viver, para fazer. Então, né, por insistência até da espiritualidade, eu acabei criando esse canal. Eu sempre fui aquela de ajudar as pessoas, sejam os colegas de escola, como sejam os vizinhos, os colegas de trabalho, sempre fui, né, desse lema de compartilhar. E aí, por insistência da espiritualidade, para poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, do que eu sabia fazer, de deixar as minhas experiências aqui, né? Eu fiz o canal meio insegura, quem assistiu o meu primeiro vídeo sabe, eu tremia para falar, não conseguia olhar para a câmera, tinha muito medo do que as pessoas fossem falar. E eu percebi, né, com o passar do tempo, o quanto eu recebia de retorno disso, e isso preenchia a minha alma, as pessoas falando, nossa, Gil, eu assisti um vídeo seu que mudou a minha forma de pensar, que mudou, né, a minha visão. Comecei a receber e-mails de pessoas que falavam, Gil, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, e depois que eu, né, descobri o seu canal, a sua voz me acalma, eu consigo dormir, muitas das vezes eu acordo de manhã para ir trabalhar com, né, o seu vídeo. Então isso foi assim, sabe, me tocando a alma, e eu percebi que eu estava assim fazendo algo para alguém, eu estava assim sendo útil de alguma forma. E isso é muito bacana porque começaram as leituras, né, e através das leituras começaram a vir a vontade de estudar muito mais. Então foi processos, eu fui crescendo, eu fui evoluindo com vocês aqui nesse canal, fui buscando realmente aí aprimoramento, e as pessoas foram chegando, foram indicando, recebi vários relatos, vários depoimentos. Então não é fácil, tá? Mas é possível. Quando eu escuto as pessoas estarem sempre focadas no ter, reclamando de dinheiro, eu sei, pessoal, que nós estamos sim no mundo capitalista, como eu disse, que até a descarga tem um custo, mas nós temos escolhas. E quantas vezes eu tive que escolher pela minha espiritualidade, pelo meu autoconhecimento. Quantas vezes, como eu disse, do meu anjo de guarda, né, eu tive que me sacrificar mesmo, às vezes com vontade de comer alguma coisa, ou ter que atrasar uma conta para comprar uma vela, né, um pacote de vela, para não deixar o meu anjo sem, porque não é o anjo que precisa da luz, eu sempre falo, mas era através desta conexão que eu conseguia sentir essa turminha, e hoje eu tenho essa egrégora muito firme. Então foi através do meu esforço, do meu sacrifício, do dia a dia, que eu realmente fui conhecendo a mulher forte que eu sou. Eu agradeço realmente pela finalização desse casamento, da forma que foi, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu era uma Maria Gil casada, e sou uma Maria Gil pós-casamento com ele. Hoje eu consigo olhar para ele e dizer para ele gratidão, né? Foi através de você, de todo o sofrimento que você me proporcionou, que fez a mulher que eu sou hoje. Então eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por ele. E quando você entende que você pode perdoar o outro, se perdoar e agradecer, porque, né, o cenário e as pessoas, os personagens são lições. Eu aprendi sim quando eu entrei no kardecismo, né, frases de Chico Xavier que mexeram muito comigo, que uma delas até hoje eu carrego para a vida, que é: entre o útero e o túmulo existe uma escola, e aquilo que você chama de problema não é problema, são lições. Então, né, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador. Então, tudo aquilo que nós estamos vivenciando aqui, cada um no seu momento, cada um, né, na forma que tem que ser, são lições, são aprendizados, não são castigos, assim como as doenças, são oportunidades de você observar o seu corpo, aquilo que você tem que preservar, aquilo que você tem que dar valor. A salvação, ela é única, é individual, ninguém salva ninguém, como eu sempre falo, tá? As pessoas, elas vão nos acompanhar pela jornada, mas quando acaba a missão, quando acaba a lição, né? Cada um vai para o seu lugar. Se fosse para estarmos todo mundo junto, o cordão umbilical não seria cortado, pessoal, quando nascemos, e é a primeira coisa que é cortada. Aqueles amigos de infância da creche, eles estariam na nossa vida até hoje, não é assim. Existem pessoas que passam um tempo na nossa vida, nos ensinam, aprendem
conosco e seguem a missão. Tudo tem um prazo de validade, né? O sal, o açúcar tem prazo de validade, nós também, as situações também, as pessoas que entram na nossa vida também. Então, assim, eu aprendi muito com ele, né? Eu casei com uma ingenuidade, achando realmente que eu ia viver até o último suspiro da minha vida com ele, não foi bem assim. Hoje, com quase 50 anos, né, já no segundo casamento, eu consigo perceber realmente também a minha participação, a minha meia-culpa dentro daquele primeiro casamento, tá? Então, assim, os erros que eu cometi, aquelas coisas que eu fingia que não queria ver, que eu colocava embaixo do tapete, hoje isso já não acontece com o segundo casamento. Então, foi aí que eu ganhei mais força, foram todos os nãos que eu tomei, foram todas as portas fechadas que fizeram a mulher que eu sou hoje, a insistir e acreditar que eu tenho um Deus, né? Muitas pessoas ficam dizendo que a vida não anda, que tá difícil porque fizeram magia, porque demandaram. Se você fica dando lado, dando poder, dando a sua energia para isso, você tá mostrando que você não acredita nesse Deus que você tanto diz. Eu vejo muitas pessoas colocarem aí na bio, né, das redes sociais, colocarem aí no Facebook, no WhatsApp, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, mas aquele Deus, na hora que pede para que você prove, que você teste, você realmente não consegue perceber a magnitude que ele é, a força que ele traz, né? As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas acreditam na macumba, acredita no vizinho, porque a inveja, a minha vida tá do jeito que tá, porque eu tô sendo invejada. Então, cadê aquele Deus que você diz que acredita? Porque eu sempre acreditei que se eu sou filha do Criador, Criador eu sou, né? O filho de um pitbullzinho é. Então, eu sempre acreditei, eu sempre dei lado para quem realmente me sustenta. Eu não vou ficar dando lado para perseguidores, para inimigos. Muito pelo contrário, quando eu estou sendo perseguida é porque eu sei que eu estou no caminho certo, que eu tenho uma missão e que eu estou cumprindo a minha missão, porque quando você está na luz, você vai sim, com certeza, incomodar quem está nas sombras. E isso passa a incomodar realmente até aquelas pessoas que você tinha, né, como parentes, que você tinha como melhores amigos, que você tinha, né, ou seja, quando você está cumprindo o seu propósito, você vai se deparar com muitos inimigos, com muitas pessoas que são, né, presas em caixinhas, que estão na Matrix, que não despertam. E eu sempre falo, eu sou uma Maria, mas eu não sou uma Maria vai com as outras, né? Eu não vou seguindo a boiada, eu sigo realmente, como eu disse, quando eu tenho algo fixo na minha cabeça, é melhor você tirar a minha cabeça do que você tirar aquilo que eu, né, coloquei. Então, assim, eu sei as minhas experiências, eu sei os processos, não foram fáceis, sabe, não existe um salto, um salto quântico, um salto, a natureza não dá salto. Você vê que se você plantar de manhã à noite, ela não vai virar uma árvore, existe um processo. Tudo na vida são processos. Nós demoramos, né, muito tempo para nascer, às vezes até 9 meses, eu 28 meses, né? Então, assim, minha mãe teve que esperar 8 meses para poder colocar, né, dar vida a mim e a minha irmã gêmea. Então, é um processo. Não é fácil, mas é completamente possível. E aí, quando o canal foi trazendo para mim essas mensagens, essas pessoas que me agradeciam, que eu ensinava, porque tudo que eu ensino no canal, eu aplico, pessoal, até hoje na minha vida e vejo os resultados. E deram tantos resultados porque eu achei interessante. E assim, a espiritualidade me intuiu para que eu fizesse o canal e trouxesse. E fosse colocando aí para vocês. Então, olha a quantidade de vídeos que tem aqui, de banhos, ensinando rituais que deram e dão certo até hoje para mim. Então, existe muita coisa aí, né, que foi o meu processo de despertar. E muitas pessoas acabam, né, só se lamentando, reclamando, mas não abrem um vídeo, não assiste direito, não faz o passo a passo, porque foi esse passo a passo que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, hoje, não é que ficaram fáceis as coisas, mas eu aprendi a conhecer as situações, eu aprendi realmente quem eu sou, e eu sempre falo, quem não se conhece não tem como reconhecer as oportunidades, as lições, os personagens e os cenários que são apresentados para nós. Existe uma finalidade para estarmos aqui, porque senão nós iríamos realmente entender que esse Deus que todo mundo fala, ele é um julgador, ele é um punitivo, ele é sarcástico, que ele fica olhando alguns humanos aqui se lascarem, e não é assim, né? Cada um tem um propósito, cada um tem que passar
passar uma lição. É como nós falamos de prosperidade e riqueza, muda muito de uma pessoa para outra. O que é prosperidade para você pode não ser para mim. O que é riqueza para você pode não ser para mim. Se você tiver com a barriga roncando, morrendo de fome, né, riqueza para você hoje é ter o dinheiro para comprar uma comida. Para mim, né, hoje que tô com a barriga saciada, né, que não estou com fome, riqueza para mim seria ter aí 50 mil reais para poder comprar um carro novo. Então depende, né, o que é riqueza para um não é para o outro. Por isso que eu sempre falo que o remédio que cura um mata o outro. Aquilo, muitas pessoas acham que todo o mal do mundo é a falta de dinheiro, e nem sempre é assim. Eu lido com muitas pessoas, né, e como eu disse, o canal me trouxe uma vastidão de amigos. Eu tive a oportunidade de reencontrar amigos em lugares do mundo que eu nunca visitei, em países que eu nunca visitei, né, e hoje tenho esse contato, então isso é divino. Desculpa, pessoal. Então é justamente isso, sabe? É você entender que cada pessoa está passando por uma situação e por um momento, e que nem todo o problema do mundo é dinheiro. Eu vejo pessoas que têm uma situação financeira boa, mas elas dariam toda aquela fortuna para ter um amor de verdade, porque até hoje não conseguiram ter um amor. Então o problema não é o dinheiro para ela, o problema para ela é ter um amor. Eu já conheço outras pessoas e lido com outras pessoas que têm dinheiro, que têm amor, mas não têm saúde. Dariam todo o dinheiro do mundo para ter saúde, né? Estão em fases de doenças terminais aí que, né, hoje conseguiram entender que foi uma cristalização no corpo através das emoções, que não olharam, que não cuidaram desta parte, mas que hoje já não conseguem, com todo o dinheiro que tem, trazer uma qualidade de vida no sentido da saúde. Tem pessoas que têm saúde, que têm amor, que têm dinheiro, mas tem uma família que, olha, não precisa de inimigo. Então, ou seja, cada um está passando aquilo que precisa. E isso é importante, saber que as lições que trazemos está correspondente ao seu currículo espiritual, está correspondente às suas outras existências, né? Não validar que tudo no mundo é simplesmente pela falta de dinheiro. O universo, ele é abundante, pessoal. O universo, realmente, você é filho do dono do ouro e da prata. Agora, se você ficar focando só no dinheiro, e assim, você não tem o que você quer, você tem o que você é consciente de ser. Dizer eu quero dinheiro é uma coisa, você ter dinheiro é outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque você atrai a partir do que você vibra. O universo, ele não entende o português, senão ele não entendia as pessoas que moram em outros países. O universo, ele não entende as palavras, ele entende a frequência. Então você pode falar com a sua boca, com as suas palavras, o que você quer, mas o seu sentimento está incompatível. Dando um exemplo até mesmo de uma amiga que eu estava aqui fazendo uma consulta, é exatamente isso, né? Ela fala que tá sem dinheiro, que precisa de dinheiro, que quer dinheiro, mas assim, ela tá vibrando, esse sentimento é da escassez, ela tá vibrando na escassez, existe uma falta, ela quer dinheiro, mas ela vibra na escassez. O que o universo entende? Que ela precisa de mais escassez, porque ele não entende as palavras. Eu já fiz um vídeo aqui há alguns anos no canal falando sobre isso. O universo, ele não entende a palavra não. O universo, né, ele só é sim. Deus, ele só é amor. Então ele vai estar sempre dizendo sim, não existe a palavra não. Então quando você fala eu não quero ser assaltada, o que o universo entende? Tira o não, ser assaltada. Eu não quero ser traída, tira o não, que não existe o não, ser traída. Então nós precisamos orar e vigiar, prestar atenção nas palavras, principalmente no pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma emoção, gera as palavras e aí pronto. Então tem que estar tudo em congruência. Falar é uma coisa, sentir é outra, e aquilo que você sente é o que você está levando para o universo, né? O pensamento, ele é eletro, o sentimento, ele é magnético, e então é o sentimento que magnetiza tudo aquilo que você quer, ok? É importante saber. Descobrir isso mudou a minha vida, né? E quanto mais eu fui entrando nesse processo de autoconhecimento, buscando ferramentas, mais as coisas foram ficando fáceis para mim, né? Foram se abrindo.
Ainda existe adversidades? Existe, mas, por exemplo, até as minhas palavras foram mudadas. Eu também estava conversando com uma pessoa que aprendeu. Ela disse, Gil, hoje eu não falo, eu tenho medo, eu tenho receio. Olha a diferença. Quando você muda a frequência da palavra medo, que já traz um pesar, e fala, eu estou com receio, olha a diferença. Né? Então tem que prestar muita atenção, inclusive no que fala, porque assim, nós criamos, nós somos co-criadores, como eu disse, se eu sou filha do Criador, criador eu sou. Então eu crio a minha realidade através das minhas palavras, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus comportamentos. Preciso observar tudo. Nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos aqui, né, nessa 3D, nessa dimensão, mas nós não somos daqui. Tanto é que não é o corpo que tem uma alma, é uma alma que tem novamente mais um corpo. Esta alma, ela é inteligente. Esta alma, ela escolheu o avatar. Então, esse corpo aqui, ele vai ser dissolvido, ele vai ficar aqui. Quando sair, ele é perene, ele é perecível. A alma é perene. Então a alma, ela já teve várias experiências em vários corpos, com várias famílias, com várias situações, você já foi, né, várias pessoas, mas a sua alma, ela é única, tá? Então é isso, é a alma que escolhe o corpo. Então a sua alma, sendo inteligente, escolheu esse avatar, esse corpo que você está hoje, assim como eu. Só que esse corpo é como uma roupa que você vai lá no guarda-roupa e troca. Quando a minha experiência nessa jornada acabar, esse corpo meu, esse avatar vai ficar aqui, a minha alma, ela vai continuar. Até a próxima encarnação, até a próxima, né, lição, até a próxima viagem. Então é isso, as pessoas precisam entender, e por isso que eu estou aqui dizendo o quanto eu me sinto grata, o quanto eu, né, levanto todos os dias, faço as minhas conexões e digo, universo, eu estou aberto para receber o melhor. Universo, quem que eu devo ajudar hoje? E assim as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque nós precisamos ter essa troca, a energia da troca. Quando você ajuda o outro, você é duplamente ajudado. Quando você consegue auxiliar, ensinar, seja da forma que for, as pessoas acham que a ajuda está correspondente só com dinheiro. Não. Você ajuda quando você escuta, quando a pessoa te pede um conselho e você oferta esse conselho, quando você dá uma ajuda, quando você estende a mão, né? Quando você visita uma pessoa que precisa realmente ser visitada, quando você vai cuidar, vai fazer uma filantropia. Essas são as ajudas que não precisam de dinheiro e que têm realmente um valor muito grande. Existe uma diferença em preço e valor. As pessoas hoje, elas estão só olhando, elas estão voltadas só para preço. Preço é uma das coisas mínimas. Nós precisamos estar atento aos valores. É através do senso de valor, é através de me conhecer que eu realmente consigo conhecer o valor do outro. Como eu sempre falo, eu gosto de mim mesmo, por isso eu gosto dos outros. Então essa empatia, esse acolhimento sempre fez parte da minha vida, né? Por isso que entrar em empregos onde eu tinha que disputar, onde eu tinha que competir, onde tinha guerras, me fazia muito mal. Eu não sentia que eu estava auxiliando, que eu estava cumprindo o meu propósito. E quando eu resolvi colocar aqui o canal, explicando tudo que eu aprendi, e quando eu comecei a receber esse retorno e mais, as pessoas chegavam, né? E elas indicavam, e por isso que hoje a agenda, eu escutei uma pessoa uns 3 anos atrás falando, Gil, por que a sua agenda é sempre lotada? O que você faz de diferente? Então, eu aprendi, né, que eu nunca faço só o que me pede, eu sempre faço a mais. E eu aprendi que quando você dá atenção, quando você trata o outro como você quer ser tratado, é impossível essa energia não voltar, porque você dá amor e recebe amor. Então, a minha agenda realmente é uma agenda não disputada, porque eu não tenho concorrentes, eu não fico disputando, mas as pessoas estão sempre procurando e indicando. Então, né, vem o Joãozinho que me indica pro Joaquim e por aí vai, e isso para mim é uma gratidão enorme. Por isso que eu resolvi abrir a câmera para falar para vocês o quanto isso mudou a minha vida, o quanto vocês mudam a minha vida, né? Me fazem insistir em continuar fazendo, auxiliando, faz parte do meu propósito. Quando as pessoas comentam, né, sobre inveja, sobre magia, se eu ficar dando lado, aliás, se eu ficasse dando lado para isso, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não estaria firme e forte aqui, né? Porque assim, a gente sabe que o mal existe,
existe até mesmo dentro da família, né? Então não me importo. E já fizeram isso para você, já demandaram. Ok, meu bem, na verdade, tudo aquilo que você faz ou que você fala não muda a minha realidade, está mudando a sua. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então tudo aquilo que fazem para mim ou que, né, fizeram para mim é um presente que quando o remetente não aceita, volta, né? Sabe? Você mandou alguma coisa para mim, você é o remetente, eu sou o destinatário, eu não aceitei esse presente, vai voltar para você. Simples assim, em algum momento, seja da forma que for. A vida, ela traz os processos de reencarnação justamente para isso. E isso é maravilhoso. Ciclos, né? São ciclos. Então, assim, é tudo na mesma medida, no mesmo tamanho. Se eu te der um beliscão, a vida vai fazer eu tomar um beliscão para que eu sinta exatamente a dor que eu causei em você. Até porque, como eu falo, Deus, ele não tem preferidos e escolhidos. Todos que estamos aqui são almas endividadas em processos de evolução, né? Só que eu preciso estar do seu lado, eu preciso sentir exatamente o dano que eu te causei. Então, por isso que vem as reencarnações e muitas das vezes com desafetos, com inimigos, para que a gente aprenda e transforme. Se existia um laço de ódio numa vida passada, nessa vida vai vir como um filho, como um marido, como uma mãe, para que esse laço seja transmutado, transformado em amor. Eu já disse aí da minha reencarnação com meu filho, várias experiências, hoje é meu filho, mas já foi um marido numa outra vida, existe assim, eu já reencontrei nesta existência pessoas que eu sei exatamente o dano que eu causei a elas e o dano que elas me causaram. E isso não mudou a minha personalidade e nós temos um véu do esquecimento, sim, porque se eu soubesse o mal que eu fiz a você, eu não ia querer trazer você como filho, mas quando você se permite evoluir, o mestre só aparece quando o aluno está pronto. Quando você se permite a evoluir, se permite a aprender e você está aberto para perdoar, para se auto-perdoar, os amigos espirituais, os mentores começam a trazer essas lições. Então, assim, né, eu tenho amigas que eu sei que foram filhas numa outra vida, eu tenho um filho que eu sei que foi um marido numa outra vida, eu tenho o meu marido atual hoje, eu sei o que fomos em várias outras vidas, então isso é muito legal, por isso que eu falo para vocês, né, se conhecer. Né? Quando você se conhece, você reconhece todas as situações e as sincronicidades que você, né, vivencia todos os dias. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, eu não sei se dá para vocês, se vai dar para vocês ouvirem, mas assim, tocou muito o meu coração, me deixou assim muito feliz, porque foi uma indicação e essa pessoa, né, disse para mim, como várias outras pessoas falam, Gil, fazer uma leitura terapêutica com você, você fez uma ressonância, você realmente assim falou coisas que ninguém sabia, era como se você tivesse vivenciado o meu passado e eu fico muito feliz por ser esse canal, né? Eu realmente me conecto com a energia da pessoa e dou passagem para que a espiritualidade possa falar. Eu não vou prever nada, eu não vou adivinhar nada, até porque as coisas só começam a acontecer na nossa vida quando nós temos esse movimento. Então, essa pessoa fez uma leitura de cartas comigo ontem, ficou encantado, né? É um rapaz que foi indicação de uma amiga minha e já pediu permissão, pediu licença para indicar a mãe dele. Então é assim que nós somos teias energéticas e é justamente assim que a vida vai se fazendo. Então deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês e vocês conseguirem ouvir, ok? Vamos lá. Agora que eu acabei de ler e ver e escutar tudo que eu precisava, e eu vou tomar essa posição de viver, de mudança, nossa, fez muito sentido pra mim tudo. Agradeço imensamente, agradeço muito, imensamente por tudo que foi dito aqui e tudo que foi me transpassado em emoções.
você é incrível. E Gil, eu senti no meu coração que eu devo compartilhar o seu contato com a minha mãe. Eu espero que ela entre em contato, que ela tome essa decisão de poder fazer uma leitura espiritual para ela. E, bom, eu acho que a gente só repassa aquilo que a gente gosta e quer ver mudanças também na vida de pessoas, as que amamos, né? E, bom, eu vou estar encaminhando seu contato para ela e eu espero que ela entre em contato com você, tá bom? Vou explicar mais ou menos como foi, como é. Então, é isso, sabe? Eu fiquei muito feliz. E quando ele fala que ele é garçom, é porque assim, muitas pessoas entram em contato, né, para fazer uma leitura, querendo buscar um propósito de vida e achando que o propósito de vida só tem a ver com profissão. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que não é assim. Ou então que propósito de vida, que você está no caminho certo, se você for um médico, se você for um engenheiro, se você for um agrônomo, se você tem uma faculdade, não é assim, né? O todo, ele fica feliz quando você realiza aquilo que tem que realizar. Lembrando que as profissões, elas são necessárias nessa 3D aqui, né? Se não houvesse o gari, como seria a nossa vida, né? Se não tivesse esse serviço do lixeiro vir carregar o lixo da sua casa, da sua porta, se não houvesse a enfermeira, como seriam os atendimentos, a costureira, a cozinheira. Então, todas as profissões trabalham para o todo. Então, quando ele fala do garçom, é justamente isso. E eu tenho uma conversa nossa na leitura que eu falo: quem não serve para servir, não serve para ser servido. E aí é onde ele fala: eu sou garçom, eu sirvo as pessoas, né, para ser servido. Então é isso, quando as pessoas entendem que, né, trabalhar a espiritualidade não é nada luxuoso, existe sim um processo de persistência, de resiliência, de entender que você pode ter sido um rei numa outra vida, meu bem, só que nessa vida, se você tiver que evoluir como um pedreiro, um mestre de obra, é a sua missão, e isso não pode mudar a sua alma, né? Porque a alma, ela não muda, a alma, ela evolui. Então, quando as pessoas ficam achando que, eu estou no caminho certo porque eu sou uma psicóloga, eu estou, né, no meu propósito de vida porque eu sou um presidente de uma multinacional, né? Não, você sendo um porteiro e sendo um ser humano melhor, né? E compartilhando a sua luz, né? Qualquer profissão que você esteja. Tanto é que tem pessoas que não têm uma profissão, né? Mas assim, elas se dedicam tanto como mãe, que é um propósito de vida. Ser mãe, né, é um propósito para ela, porque nem todo mundo, né, nem toda mulher consegue ser mãe, consegue parir, né? Mas ser mãe é para poucas. Às vezes você não é mãe, mas o seu propósito é cuidar dos pais, cuidar de um ente querido doente. Você faz aquilo com muito amor, com muita gratidão, está dentro do seu processo de evolução. Então, as pessoas acharem que propósito de alma, jornada que você veio para cumprir aqui está correspondente com a profissão, é mentira. A profissão também é um dos meios, dos caminhos que você consegue se encontrar. Assim como eu sempre falo da diferença da espiritualidade para a religião, tá? A religião, ela pode ser um dos caminhos para que você encontre, né? A religião, ela pode ser uma das conexões que você encontre a sua evolução dentro da espiritualidade, mas necessariamente para você trabalhar a sua espiritualidade você não precisa estar dentro de uma religião, tá? Porque você são níveis, pessoal, né? São camadas. Ainda tem pessoas que precisam de uma religião, de um dogma, de uma disciplina, de alguém dando ordem, né? Algumas pessoas ainda precisam. Quando você começa a trabalhar a sua espiritualidade e expandir a sua consciência, você vai entendendo que espiritualidade te dá asas, a religião, ela te dá uma coleira, ela te dá, né, um aprisionamento, enfim, tudo isso a gente vai aprendendo ao longo da jornada. Então eu fico muito feliz em compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências, tem várias outras, eu só queria trazer aqui o meu sentimento de gratidão, né, e dizer para vocês que
quando eu montei o canal, tímida, sem graça, achando que eu não tinha o que dividir com as pessoas, que eu não tinha o que compartilhar, que ninguém ia gostar. E olha, hoje, né, nós estamos evoluindo aí com mais de 35 mil pessoas, e eu sempre falo, não é a quantidade, é a qualidade. Como eu já falei nos últimos vídeos, não adianta eu ter 1 milhão de seguidores perdidos, né, que entre eles tem espírito das trevas para atrapalhar, não é o meu propósito. Eu prefiro ter qualidade, eu prefiro ter amigos, eu prefiro ter realmente, né, aqueles que estão, né, dentro do meu propósito, do meu crescimento, para que eu possa agregar na vida de vocês e que vocês possam agregar na minha. Então, por isso que eu vim aqui, fiz esse vídeo, abri a câmera, tá escurecendo já, tá muito calor, mas eu achei interessante trazer para dizer que quando eu achava que eu não tinha o que falar, que eu não tinha o que compartilhar, que eu não tinha experiência, eu vi que foi completamente o contrário, né? Os e-mails começaram a chegar, a procura começou, né, crescer, e as pessoas dizendo, Gil, você mudou a minha vida. Quantas vezes eu escutei pessoas falando, Gil, assisti um vídeo seu, onde eu estava me sentindo desencorajado, e você passa uma força, você passa uma confiança, né? Já recebi mensagens de pessoas dizendo, Gil, eu estava naquela semana querendo, né, tirar a minha própria vida, e aí você relatou a sua situação, quantas vezes você teve que fazer unidunité, né, falando sobre traições, sobre propósito de vida, e eu me espelho em você, e eu realmente comecei a maratonar. Eu tenho uma cliente que é uma amiga que fala, né, que ela faz o Gilflix todo final de semana, porque durante a semana ela está na faculdade, no trabalho, mas ela tira para fazer um apanhado dos meus vídeos no final de semana. Então isso para mim é marcante, é incrível, e eu posso dizer que, né, eu sou muito grata por todos vocês que estão na minha vida, que me ensinam cada vez mais, que me motivam a continuar. E foi assim, trazendo as minhas experiências, né, trazendo aqui tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, né, que fez com que eu tivesse muito mais, a minha vida fez muito mais sentido, né? Eu tenho várias outras experiências, tem muita gente pedindo para que eu conte um pouquinho esse meu lado mediúnico, né, de enxergar aí, né, os mortinhos. Então eu vou trazer mais experiência. Gil, você fala com os mortos a todo momento. Você tem medo? Não, porque foi algo, né, é como eu era muito pequena, né, pequenina, eu era uma criança de 2, 3 anos quando eu comecei, né, a ver, a ouvir. Então uma criança até os 7 anos, ela tem aquela pureza, tanto é que ela tem os amigos imaginários, né? Então ela não tem a maldade, a malícia. A coisa começa a mudar um pouquinho quando já está entrando ali num período dos 9, 10 anos para frente. Então, quando eu era muito pequena e via e convivia e ouvia, aquilo para mim era natural. Então foi ficando natural. Então, né, só que chega num tempo que você tem que pedir para fazer fila, para organizar, para te deixar dormir. Gil, algum espírito já ficou te incomodando, não te deixando dormir para que você passasse um recado? Sim. Só que quanto mais você vai estudando, chega uma hora que você pede realmente aí para sua mentoria, né, que é algo que cansa, suga a energia, que você, né, quer trabalhar de outra forma. Então, assim, eu realmente, né, pedi para que eu visse cada vez menos e que trabalhasse com eles de outra forma. Então, eu trabalho no desdobramento. Quando eu durmo, né, eu vou para colônias, eu sou socorrista espiritual. Também tenho algumas histórias aí, né, de alguns lugares umbralinos, onde eu tive que entrar com toda a minha mentoria, né? Também encontrei algumas pessoas em projeção astral. Então, enfim, né, tem bastante história, e eu vou ver se eu consigo ir trazendo aos poucos para vocês, tá bom? Faz parte de mim, faz parte do que eu sou, tá dentro do meu currículo espiritual. Com certeza eu já fiz isso várias vezes, inclusive eu tenho certeza que trabalhar com a espiritualidade, né, trabalhando na luz, é algo que eu já fazia há muito tempo, só que a minha mediunidade, os dons espirituais, em algum momento eu me perdi de outras encarnações, eu usei de uma forma errada, e por isso que eu disse que nesta encarnação eu já consegui perceber algumas pessoas que foram desafetos, que eu causei mal a elas, e que também chegaram pessoas que me causaram mal e que, né, nós precisava aí desse contato.
Tem pessoas que, né, assim que entram em contato, eu sinto aquela repulsa, eu sinto aquela coisa, e a espiritualidade, a minha mentoria, fala para mim aos poucos, para que eu abra o meu coração, para que eu permita realmente, né, que as experiências cheguem. Então já teve pessoas que chegaram através do canal para fazer leituras comigo, e que eu sentia uma energia muito pesada, eu sentia algo muito ruim, que depois, com o passar do tempo, eu entendi qual era o processo, por que essa pessoa estava chegando até mim. Então, isso só se dá através do autoconhecimento. Isso só foi capaz, esse entendimento, né, devido a esse processo que para mim é diário, né? Como eu sempre falo, pessoal, a vida ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. O processo é diário, você nunca vai estar pronto e preparado, né? Nós estamos aqui numa jornada e muitas das vezes saímos daqui sem aprender muita coisa. Por quê? Porque nós vamos ter a oportunidade de uma nova encarnação, de uma próxima encarnação. Só que aquilo que cabe a mim e que eu posso aprender aqui, eu estou, né, aberta, eu me permito aprender. Ó, já tem gente me procurando, pessoal. Então, assim, eu acho isso muito interessante, fico feliz por poder auxiliar, e hoje eu entendo que o canal ele tem uma finalidade, sim. Se eu conseguir com o canal, com um vídeo, ajudar uma única pessoa, eu já me dou por satisfeita. Tá bom? Fica a dica aí para vocês, o vídeo tá escurecendo, já está o cair da noite, eu amo esse momento do cair da noite, os cachorros estão aí conversando, tá muito quente, muito calor aqui, mas é um vídeo que eu precisava, é um vídeo né, como se nós estivéssemos na sala, como se nós estivéssemos aqui conversando lado a lado, e sem máscaras, sem maquiagem, simplesmente sendo Maria Gil como eu sou no dia a dia, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e muita, muita gratidão.